Uma volta ao mundo em 10 ruas. Hoje a gente segue até a saída para Passo Fundo para conhecer um loteamento gigante, mas escondido pela área industrial. Eu sou o João Pedro Tartar e a nossa parada de hoje é o bairro Nova Alternativa. O bairro Nova Alternativa foi loteado por volta de 1999. Ele passou por diversos proprietários antes de ser comprado por Valdemar da Lagnesse e depois pela empresa responsável pela sua criação. Essa incorporadora, inclusive, que fez surgir o primeiro nome do loteamento, que inclusive tinha uma grafia diferente, Nova Alternativa, sem separação de palavras e com um único A. Foi uma denominação que a comunidade deu, o bairro deu, em função do uso da Nova Alternativa, e acabou ficando. Não foi uma determinação nossa, nem deveria, né? Na época não se permitia que os projetos tivessem nomes, né, como hoje tem. Hoje, prioritariamente, você já designa o nome como projeto. Então, mas foi muito mais pelos usos locais, o bairro da Nova Alternativa. Já o nome da empresa vem do cenário das imobiliárias em 1992, quando surgiu a incorporadora. Nós sempre tivemos como característica em Amaral grandes empresas que faziam obras fora da cidade. Metas era uma, Cótica era outra, e aí você vai com uma série delas que faziam grandes obras, né? A JVA veio na sequência, então assim, a gente sempre teve característica de ter grandes empresas fazendo obras fora da cidade, mas na cidade mesmo do Amaral não haviam empresas focadas no desenvolvimento imobiliário, muito pequenas, e a gente se propôs para ser uma nova alternativa no setor imobiliário. Então foi esse o conceito do nome, sendo uma nova oportunidade para as pessoas entenderem que o mercado Amaral ele poderia crescer, como de fato desenvolveu muito, né? E a gente queria ser uma nova opção para o que tinha por aí. O bairro também foi uma nova alternativa da expansão urbana. Era assim, totalmente fora da cidade, do lado da Metasa, mas uma região que não tinha muito pouca habitação. Não foi planejado um bairro em si, né, porque na época não se tinha esse conceito de se formar um bairro. Mas a gente queria começar, por exemplo, a zonear a ocupação. Então, assim, no acesso a gente queria direcionar para atividades comerciais que pudesse dar suporte para os moradores, mas não conseguimos fazer como a gente imaginou. Para nós era um projeto assim para 10 anos, né? 280 lotes na época. Em menos de ano e meio a gente conseguiu consolidar 100% das vendas. Então, foi muito mais rápido do que a gente imaginou. E daí nos anos subsequentes a gente foi agregando outras áreas onde se transformou em um projeto de 450 lotes no todo, que envolve o bairro Nova Alternativa hoje. A vendedora Silvana Klein foi uma das primeiras moradoras do loteamento. A gente tinha vindo em 98 para Amaral para trabalhar na empresa antiga Perdigão, a BRF hoje. Aí a gente quis comprar um terreno para fazer nossa casa. Compramos lá, a gente não conhecia, a gente acabou comprando lá. Era um deserto, tá? Não tinha nem as ruas abertas. Estava começando a abrir as ruas, algum terreno assim com tijolo. E a gente meio que se acampou lá, não tinha nem luz. A água logo a gente teve, né? Mas luz demorou um pouco. A gente fez uma meia água e se acampou lá. A casa levou cerca de 1 ano e meio para ser construída. Porque a gente foi fazendo aos poucos. Eu lembro como hoje as janelas a gente colocou tábua, porque a gente não tinha dinheiro para comprar janela. A gente ia ainda aos poucos. Por exemplo, comprava uma porta, dali um tempo comprava uma janela. Mas foi um tempo, como que se diz, muito sofrido, mas de muitas boas lembranças. A realidade era bem diferente no início do bairro. Na verdade, não tinha nada da infraestrutura pronta. A gente pegou assim, era um barral, nós tinha que vir, o ônibus não entrava,
Nós vinha na BR para pegar os ônibus, para ir trabalhar. O hábito de usar o ônibus para se movimentar na cidade é comum mesmo no cotidiano dos moradores mais novos. Sigo na mesma rotina, né? Eu saio 6 horas da manhã de casa para pegar o ônibus, eu passo por vários bairros de Marau, assim, para voltar é a mesma coisa. Agora mudou um pouco os meus horários, porque mudou o sistema de trânsito do município, né? Então eu tenho que pegar um outro horário. Daí eu vou passando assim. Eu conheci vários bairros andando de ônibus, porque dependendo do ônibus que eu pego, vai numa rota diferente, daí eu conheço outros lugares, assim. A distância do bairro com relação ao centro da cidade impacta na cultura do Nova Alternativa. Eu acho que é mais o tempo mesmo, sabe? O se planejar. Eu, por exemplo, se eu tiver algum compromisso à tarde, que seja muito cedo, eu nem volto do trabalho, sabe? Eu fico lá porque eu sei que eu vou ter que demorar para chegar, daí eu tenho que me organizar aqui em casa, eu tenho que almoçar, eu tenho que pegar o ônibus de novo, esperar o horário do ônibus, eu tenho que pegar o carro e ir até lá, pegar trânsito, então eu acho que é o planejamento, sabe? Porque a gente nunca sabe como que vai estar o caminho até lá. Tem alguma memória que te marque desses 10 anos? Quando eu era mais nova, assim, tipo uns 13, 14 anos, eu fazia oficinas do SESI, sabe? E aí eu tinha vários colegas que moravam aqui no bairro, acho que talvez pela proximidade, sabe? Eram praticamente todos aqui da região. E aí eu tenho essa lembrança de ficar transitando entre os bairros, sabe? De ficar indo e voltando a pé, às vezes. É um caminho longo e hoje eu fico pensando como é que eu fazia tudo isso a pé, tranquilamente, sabe? Feliz. E voltava num dia, às vezes 3 vezes por semana. A jornalista chegou no bairro junto da família há cerca de 10 anos e percebe as mudanças no Nova Alternativa. É um bairro novo, né? Então não tinha muita casa, não. Assim, até a minha rua tinha a minha casa e acho que mais umas 4, 5. Assim, eu lembro que do outro lado da rua eles estavam fazendo tipo uma espécie de condomínio, sabe? Várias casas, umas do lado da outra, depois foi fechado e tal. Acho que dá pra chamar de condomínio, assim. Não tinha prédio também, porque agora tem vários prédios pequenos, né? Tipo de 2, 3 andares, não tinha nada também. E meio que o bairro terminava ali onde eu moro, mais ou menos. E agora ele cresceu muito pra baixo e pro lado, sabe? Tipo, todas aquelas casas que tem ao redor da escola e um pouco mais para baixo não tinha quando a gente veio morar aqui. Porque não tinha praça, que é muito recente aqui onde a gente tá, não tinha igreja, tinha só o salão mesmo da comunidade. E aqui era meio que espaço vazio, essa área que a gente tá, não tinha muita coisa. E tem um aspecto do bairro que sempre chama a atenção. É um padrão, né? Tipo, tem praticamente, eu não sei, tem praticamente todos os países aqui. É uma coisa legal, eu acho. Porque é tipo uma identidade do bairro, é o bairro que tem todas as ruas de países. Tu consegue conhecer o Nova Alternativa por causa disso. E a minha rua não tem, né? Eu não sei, acho que faltou o país pra minha rua. Mas ela foi, até pouco tempo atrás, ela era até Rua B. Não tinha o nome, agora que foi oficializado. 10 das 19 vias do loteamento possuem o nome de países. É Fernando Bassani quem explica os motivos. Quando o município quis legislar sobre o assunto, ele queria começar a dar denominação para o bairro, eu lembro que, eu acho que foi, não sei se foi o município, a Câmara nos procurou e aí surgiu em conjunto uma ideia de botar o nome dos países, né? Porque, especialmente considerando que a Metasa estava aí, tinha uma amplitude de atuação no mundo, né? A gente pensou em colocar o nome de países como arruamento. E foi mais ou menos desta forma como a gente consolidou o nome das ruas no local. Chega a ter alguma relação com os países na época em que a Metasa exportava? Ou... Também a época assim, a Metasa já tinha o foco de toda a América do Sul, né? Mas acabou sendo maior que isso, né? Mas de um modo geral, sim, também se observou bastante isso em função da atuação que a Metasa tinha no Mercosul. A padroeira das floristas, Santa Teresa de Lisieux, tem uma história curiosa junto ao bairro. E a nossa santa, então, né, que a gente ganhou, né, na época, o Frei Wilson prometeu, no dia da segunda missa, eu vim comprar uma imagem de Santa Teresinha e o meu dinheiro dava só para uma imagem desse tamanho assim. E eu fiquei toda envergonhada pro Frei, mas eu não tinha condições de comprar uma maior, e eu falei para ele, só Frei, o dinheiro só deu para essa. Ele bateu nas minhas costas e disse assim, não se preocupe,
vai lá na capela, lá na matriz, na Capela dos Santos, e lá tem a Santa Teresinha, aquela é de vocês. Mas detalhe, ele disse, só o dia que vocês vão ter a igreja. Antes ela não vai. E aí ele acabou falecendo, né? Ele não deixou escrito, mas daí como nós tínhamos vários testemunhas, que ele não falou só para mim, né? Falou para várias pessoas, e graças a Deus, né? Então, em outubro, ela foi lá para casa dela definitivo. A imagem foi levada à igreja em procissão realizada no ano de 2023. Foi ano passado ali, nós conversando com o Frei ali, que nós começamos a dar sequência na igreja, que até, enfim, tinha na pandemia, eles tinham feito a parte baixa, a parte etérea da planta, e daí em janeiro nós assumimos ali, com a nossa diretoria, e que nós conseguimos arrecadar doação, era pedindo de ajuda para as aberturas, era cimento, a brita e mutirão da comunidade, que hoje nós conseguimos aprontar ela, que hoje ela está pronta. Até foi o dia da inauguração, ela não estava pronta por fora, né? Faltava o reboco ainda por fora. Agora podem ver que por fora ela está pronta, só falta a tinta agora, só a pintura. A proposta é que a comemoração volte a acontecer da mesma forma. Esse ano que nós tivemos a inauguração, nós tivemos o trido e viemos em passear e fizemos a procissão de lá da paróquia, que os freios fizeram a doação da Santa para nós. Viemos em passeata com a Santa. Daí chegamos, demos uma volta no bairro e chegamos ali. E no dia das festas também, né? Nós faz na sexta-feira ali, é o trido, no sábado a gente faz, ó, o último dia do trido faz uma volta na comunidade ali com a imagem da Santa. A comunidade católica do bairro começou em 2001, em meio ao improviso. Primeira missa, a gente não tinha igreja, não tinha nada, e era pouquíssimas casas. Daí a gente pediu para o dono que estava construindo um mercado, que hoje tem um mercado grande lá, a gente pediu para ele, ainda totalmente em construção, onde nós fizemos a primeira missa, com cadeiras, a tábua, tudo improvisado. Mas antes da inauguração da própria igreja, a comunidade de Santa Teresinha já contava com um ginásio próprio. Tem a parte do ginásio e tem a parte terra, embaixo também tem um porão lá que vamos dar uma reformada para aluguel. Daí a parte de cima é grande, daí dá para ser mais público, dizer assim, quem quer um aluguel mais barato, tem a parte de baixo, daí a gente consegue fazer um mais barato, né? Mas mesmo assim a parte de baixo no porão cabe umas 200 pessoas, é grande o espaço. O ginásio tem jogo de futebol diariamente, todo dia, menos o sábado e o domingo que não, mas todo dia tem jogo de futebol aí, onde que está saindo a verba para dar sequência das reformas e arrumação do resto das coisas que faltam da igreja aí. Criada pelo Decreto 6.042 de 2023, mas inaugurada em 15 de fevereiro de 2024, a EMEI Doce Criança era uma vontade antiga dos moradores do bairro. Com mais de 1.500 metros quadrados de área construída, ela tem uma estrutura completamente nova que ganhou um outro apelido na voz dos pequenos. A minha escola colorida, a gente escuta muito isso, porque realmente todas as dependências da escola, começando pela fachada, ela já é colorida. As salas de aula também, o mobiliário é todo adaptado e ele é todo colorido. Então, as crianças se encantaram no colorido da escola, e é uma coisa que chama atenção mesmo, né, até dos próprios adultos, né? Os pais também acharam muito interessante o fato de ser toda colorida, os mobiliários coloridos, mesinha, cadeira. O espaço não tem encantado só as crianças. Na verdade, até a nossa reportagem foi convidada pela coordenação da escola a testar um pouco da estrutura. Isso porque as mesas também se transformam em uma espécie de cavalinho de balanço. Tudo para ajudar na adaptação à nova escola. A gente sente que eles também estão gostando desse espaço. Isso que ainda eles estão desbravando o espaço, né? Então eles ainda têm muito a conhecer e se adaptar aqui, mas primeiro momento está sendo bem positivo esse retorno deles.
Nesse primeiro momento, a gente está fazendo um trabalho de acolhida, na verdade, né? Porque como todas essas crianças vêm de outras escolas, a gente precisa primeiramente acolher, né? Conhecer e acolher eles com muito carinho, com muito amor, para eles também nos conhecerem e aí sim a gente ter esse vínculo para poder trabalhar. A EMEI conta com 1.500 metros quadrados construídos. O espaço é repartido em 8 salas de aula, sala de recreação, sala de professores, cozinha, despensa, refeitório, área de serviço, banheiros com acessibilidade e um parquinho aberto. A estrutura ficou bem completa e consegue atender todas as necessidades que a gente tem no momento. Apesar de todo o espaço já construído, ainda há muito para se desenvolver. A gente já está organizando, se preparando para realizar um jantar. Com data ainda não definida, mas estaremos realizando um jantar da família, que é o momento de nós colocar para as famílias, mostrar para as famílias o que está sendo trabalhado, como as crianças estão sendo atendidas aqui. E a gente pretende também, no final do ano, realizar uma amostra pedagógica. Então, as profs vão realizar as atividades durante o ano, vão guardar alguns exemplares dessas atividades e aí no final do ano a gente pretende fazer uma grande mostra aberta para a comunidade, para quem quiser vir prestigiar e conhecer todo o trabalho que é realizado aqui na escola. A vontade de uma escola no bairro já era antiga. Nós tínhamos aqui uma demanda de muito tempo, João, da comunidade, não só do Nova Alternativa, mas da região, de uma nova escola de educação infantil para atender a demanda. E a partir desse pedido nós começamos junto com o setor de planejamento da prefeitura trabalhar para elaborar um projeto que atendesse essa capacidade. E depois do projeto, então, a busca de recursos para a gente viabilizar um empreendimento de quase 3 milhões de reais e que vai atender aproximadamente 200 crianças de educação infantil e com possibilidade de ampliação no futuro para um atendimento ainda maior. A obra foi pensada com a proposta de expansão. Nós já projetamos para esse espaço subterrâneo, aí, para o primeiro piso, na verdade, para que no futuro se possa virar sala de aula, espaço também para os alunos. Essa não é a única obra da prefeitura no bairro. Nós temos a praça que foi pedida também pela comunidade, que virou realidade, com academia ao ar livre, com parque para as crianças, com quadra de areia, espaços de convivência. Nós asfaltamos já diversas ruas aqui também no bairro Nova Alternativa. Nós substituímos 100% da iluminação. Hoje é LED aqui todo o bairro, então investimos mais de 4 milhões de reais já aqui no Nova Alternativa para melhorar a vida de quem escolheu esse belo local para viver. A prefeitura ainda possui uma série de ações no Nova Alternativa. A gente atende, com limpeza, com recolhimento de lixo. Os moradores daqui são atendidos aqui no SF do bairro São José Operário, frequentam também escolas aqui da região. Nós temos também outros projetos, João, para cá, de asfaltamento como a entrada principal do bairro. Estamos trabalhando para que ela seja toda asfaltada. Enfim, o olhar é sempre para manutenção, para cuidado e para a melhoria da infraestrutura aqui, que é o que a comunidade mais pede. Uma das pessoas mais lembradas quando se fala do bairro Nova Alternativa é a Filó. Esse nome, claro, é um apelido que Laides dos Santos carrega de outro bairro. Lá da Constante Fuga. Eu trabalhava para a finada Vani, né? Ela tinha o bar e daí eu arremedava a Filomena do SBT e o Lídio Lombardi me apelidou de Filó. Fiquei brabo, o apelido pegou. Cadê a Filó? E ela não é a única com um apelido. Eu botei o nome dele Safadão em homenagem ao Wesley Safadão. Eu gosto muito do Wesley. É que antes de eu ficar doente eu trabalhava na boate do Maurício Franceschi. Depois ele vendeu a boate. Eu trabalhei 4 anos na Copa. E quando eu queria ir lá no salão da dança, ele, não, o teu lugar é lá na Copa, vai lá servir as tequilas, sai daqui. Depois ele vendeu a boate daí. Aonde eu vou trabalhar, ele tá junto. Eu vou lá ali no industrial, ele vai junto. Eu começo a trabalhar, ele deita, fica lá. E fica me cuidando. Agora que eu tô em casa, ele sai. Vai dar passeio dele. Trabalhadora, Filó atua como zeladora, segundo ela própria, há mais anos do que é capaz de lembrar. Olha, eu trabalho com limpeza de pátio, eu corto grama, podo o jardim, eu lido com pintura. Eu lidava até com pintura, sabe, quando era mais nova, mas eu acabei caindo daquele
jazigo lá, que é pintar prédio. Daí eu quebrei a coluna e a bacia. Fiquei 120 dias. Daí não tem. Agora eu peguei medo. Pintar prédio não. Uma casa assim baixinho, não atraco. O que demora mais é as aberturas, né? Da janela, porta. É demorado, mas o resto é fichinho. Pintar a casa por dentro também, que está imobiliada, tem que arredar uma coisa, arredar outra. É aquela burocracia. Mas a gente faz. Eu acordo sempre às 4 da manhã, daí eu assisto o bispo Luciano Neves, que eu sou da religião evangélica. Faço minhas orações e depois saio trabalhar. Primeiro Deus, depois eu trabalho. Aí sai que horas trabalhar? 7 horas já estou na lida. Daí venho, meia hora, passado meio-dia, faço um lanche e volto de novo. Eu não paro. Só se eu estou doente para mim ficar quieto, senão não fico. Apesar de gostar muito do Nova Alternativa, ela tem o sonho de morar em uma casa própria, feita de alvenaria. Se eu conseguir, eu me inscrevi lá na habitação para ganhar uma casinha. Eu queria essas 50 que vão fazer aqui no Frei Adelar, mas não sei se vão me dar ali ou vão me dar lá para lá do Fátima. Vou esperar. Ontem eu liguei lá, ela disse que tem que esperar, que não começaram a fazer ainda. Mas eu estou esperando. Deus proverá. Sei que uma hora vai chegar. Eles vão me chamar para me pegar a chave. E Filó usa de muito bom humor para lidar com as dificuldades. A casa está caindo, ela está podre. Sim. Eu estou com medo de uma ordem temporal e eu voar. Sim, sim. Daí, se não acontecer nada comigo, eu perder só as coisas lá dentro, eu disse para minha amiga ali, a Silvana, daí eu vou ter que pegar um violão e sentar lá e dizer: se a casa cair, deixa que caia. Fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Uhum. A gente é pobre, não tem. E eu tô vivendo a vida de Jó. Nu eu nasci e nu vou voltar para lá. Eu não quero saber. Que caixão não tem gaveta, homem. Tem muita gente que, eu quero fazer dinheiro, eu quero comprar isso, comprar aquilo, comprar fazenda. Caixão não tem gaveta, quando tu mora tu não leva nada. Isso aí é a fobia, sabe? Não adianta se afobar, querer se encher de riqueza, quando mora não leva nada. Uma mensagem de força em meio às adversidades, uma nova alternativa de educação, um bairro novo de grandes proporções e com previsão de ainda mais expansão. Por hoje é só, mas fique de olho nas nossas redes sociais para saber qual será o próximo bairro e até mais!